Meu coração batia forte contra as costelas enquanto eu observava a família do meu marido cercar minha mãe como abutres, com suas vozes cheias de desdém e superioridade. A porcelana cara tilintou contra a madeira polida enquanto Léo Sterling, meu marido há 3 anos, recostava-se na cadeira com aquele sorriso familiar que eu havia passado a desprezar. Rosemary, ele chamou minha mãe, sua voz ecoando pela sala como um estalo de chicote. Pare de ficar parada aí como uma estátua. Vá para a cozinha e comece a cozinhar. É para isso que você está aqui, não é? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos naquela mesa se viraram para olhar. Alguns pareciam desconfortáveis, outros divertidos, mas ninguém se pronunciou. Nenhum. As mãos envelhecidas da minha mãe tremiam levemente enquanto ela apertava com mais força sua bolsa gasta. Ela vestiu sua melhor roupa naquela noite. Um vestido azul marinho simples que comprará em um brechó, limpo e passado até ficar quase novo. Quase. Mas nesta sala cheia de roupas de grife e joias de diamantes, ela poderia muito bem estar usando trapos. É para isso que servem os pobres coitados. A cozinha, declarou Margie Sterling, mãe de Léo, com uma risada cruel que me embrulhou o estômago. Seus dedos perfeitamente manicurados gesticulavam com desdém em direção à minha mãe. Pelo menos ela finalmente será útil para alguma coisa. Tracy, irmã de Léo, sorriu para mim do outro lado da mesa, com os olhos brilhando de satisfação maliciosa. Algumas pessoas simplesmente sabem o seu lugar, não é, Cassandra? Senti meu rosto queimar de vergonha e raiva, mas fiquei em silêncio. Eu sempre fiquei em silêncio. Foi isso que 3 anos de casamento com Léo Sterling me ensinaram. Que minha voz não importava. Que meus sentimentos eram irrelevantes. Que minha família era algo a ser tolerado na melhor das hipóteses e humilhado na pior. Mas então algo mudou. A pesada porta de carvalho da sala de jantar rangeu ao abrir, e todas as conversas morreram instantaneamente. O próprio ar parecia mudar, ficando denso com uma energia que eu não conseguia nomear. Passos ecoaram pela entrada de mármore, confiantes, medidos, autoritários. Um homem entrou na sala. Ele era alto, impecavelmente vestido com um terno cinza escuro que provavelmente custava mais do que os carros da maioria das pessoas. Sua presença preencheu o espaço imediatamente, atraindo todos os olhares como um imã. Cabelo escuro, perfeitamente penteado, queixo definido e olhos que pareciam ver tudo e não perder nada. Havia algo familiar nele, algo que fez minha respiração ficar presa na garganta. Toda a família Sterling se levantou apressadamente, repentinamente animada com energia nervosa e sorrisos falsos. O rosto de Léo ficou pálido, mas ele forçou seu charme habitual ao se aproximar do recém-chegado. Senhor Chander, que surpresa incrível! Não fazíamos ideia. Quer dizer, estamos muito honrados em tê-lo em nossa casa. A voz de Léo estava mais alta que o normal, quase sem fôlego de excitação e confusão. Margie Sterling passou pelo filho e sua crueldade anterior foi substituída por uma deferência enjoativamente doce. Meu Deus, o Chander Cross, o bilionário. O que te traz à nossa humilde casa? Humilde? A voz do homem era baixa, mas cortou a sala como uma lâmina. Seus olhos percorreram os rostos ao redor, observando a decoração cara, o jantar elaborado, a riqueza óbvia em exibição. Então seu olhar me encontrou e eu soube. Meu coração parou de bater. O tempo pareceu congelar quando o reconhecimento caiu sobre mim como um maremoto. Aqueles olhos. Eu conhecia aqueles olhos. Mais velhos agora, mais fortes. Mas, sem dúvida, os mesmos que me consolavam quando eu chorava na infância. Os mesmos que olharam para mim através da janela do avião 15 anos atrás, quando ele deixou tudo para trás para perseguir seus sonhos. Chander, sussurrei, minha voz quase inaudível. Ele sorriu. Não o sorriso educado e profissional que usava para os outros, mas o sorriso protetor e caloroso que eu lembrava da nossa infância. Olá, mana. Os suspiros na sala eram audíveis. Observei a cor sumir do rosto de todos enquanto a realidade da situação os atingia como um golpe físico. O queixo de Léo caiu, seus olhos alternando entre Chander e eu como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça impossível. A expressão de Chander endureceu enquanto seu olhar percorria a cena. Minha mãe correu para os braços dele, com lágrimas de humilhação brilhando em seus olhos, e eu sentado congelado na cadeira, com as mãos tremendo.
A família Sterling e seus convidados olhavam em choque e horror crescente. Como você ousa? A voz de Xander era quase um sussurro, mas carregava mais ameaça do que qualquer grito. Ele deu um passo em direção a Léo, com as mãos cerradas em punhos. Como você ousa humilhar minha mãe e minha irmã porque acha que elas são pobres? O soco veio rápido e brutal. Léo nunca viu isso acontecer. O punho de Xander atingiu seu queixo com um estalo ensurdecedor, fazendo meu marido cair no chão, em meio a um monte de terno caro e orgulho despedaçado. Sangue escorria de seu lábio cortado enquanto ele gemia, rolando no chão de mármore como uma boneca quebrada. Margie gritou. Tracy cambaleou para trás, quase caindo da cadeira. Os convidados se pressionaram contra as paredes, com os rostos pálidos de terror e choque. E eu fiquei ali sentado observando tudo acontecer, sentindo algo dentro de mim se libertar. Algo que estava acorrentado há anos. Quer saber como chegamos aqui? Deixe-me levá-lo de volta para onde tudo começou. De volta à época em que eu era ingênuo o suficiente para acreditar que o amor poderia vencer qualquer coisa, inclusive a crueldade. De volta quando eu achava que tinha sorte de ser escolhido por Léo Sterling. De volta antes de me lembrar de quem eu realmente era e quem sempre estava cuidando de mim. Mas antes de continuarmos, escreva nos comentários em qual país você está assistindo ao vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está se conectando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. Meu nome é Cassandra Cross, mas há 3 anos sou Cassandra Sterling, um nome que tem gosto de cinzas na minha boca desde o dia em que disse que sim. Mas antes de me tornar esposa de Léo, antes de aprender o que significava estar presa em uma gaiola de ouro, eu era apenas uma garota do lado errado de Atlanta que ousou sonhar com algo mais. Quando éramos crianças, não tínhamos nada. Nada além de amor, determinação e uma mãe que se esforçou ao máximo para dar aos seus filhos uma chance de uma vida melhor. Rosemary Cross foi a mulher mais forte que já conheci. Todas as manhãs, antes do amanhecer, ela saía do nosso pequeno apartamento para pegar o primeiro ônibus para os bairros ricos da cidade, onde limpava casas e escritórios para famílias que nunca se preocupavam em aprender seu nome. Lembro-me de vê-la chegar em casa todas as noites, com os joelhos doendo de esfregar o chão e as mãos em carne viva por causa dos produtos de limpeza, mas ela nunca reclamou. Nenhuma vez. Ela me ajudava com a lição de casa na nossa pequena mesa da cozinha. Aquele com a perna bamba que apoiamos em listas telefônicas velhas. E ela me contava histórias sobre as lindas casas que ela limpava. A educação é a sua saída, querida, ela sussurrava, alisando meu cabelo enquanto eu lutava com problemas de matemática. Você e seu irmão vão ter tudo que eu nunca tive. Eu prometo isso a vocês. Xander era 2 anos mais velho que eu, brilhante e ambicioso, mesmo quando adolescente. Enquanto outras crianças da sua idade jogavam videogame ou corriam atrás de garotas, ele lia revistas de negócios que encontrava nas lixeiras de reciclagem do lado de fora dos prédios comerciais. Ele tinha essa intensidade, essa crença inabalável de que estava destinado a algo maior do que as nossas circunstâncias. Um dia serei rico, Cass. Ele me contava isso enquanto caminhávamos para a escola, passando por bairros onde postes de luz quebrados e janelas fechadas com tábuas eram a norma. Muito rico. E quando eu for, a mamãe nunca mais vai precisar limpar banheiro. E você nunca mais vai precisar se preocupar com nada. Eu acreditei nele. Mesmo aos 15 anos, havia algo diferente em Xander. Uma determinação em seus olhos que prometia que ele moveria montanhas se fosse preciso. O dia em que ele foi para a faculdade com uma bolsa integral foi o dia de maior orgulho e tristeza de nossas vidas. Ele me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar e podia senti-lo tremendo, mesmo tentando ser forte. Cuide da mamãe para mim, ele sussurrou em meu ouvido. Voltarei por vocês 2. Juro que isso não é um adeus para sempre. Mas os dias se transformaram em meses e os meses se transformaram em anos. No começo ele ligava toda semana, depois todo mês, depois só em aniversários e feriados. As chamadas ficaram mais curtas, mais distantes. Ele estava construindo algo, disse ele. Criando oportunidades. No final, tudo valeria a pena. E então, um dia, a chamada parou completamente. Durante 5 anos, não ouvimos nada.
A mãe ainda preparava um lugar para ele no jantar de Natal. Ainda comprava para ele presentes de aniversário que estavam fechados no armário do quarto dela. Eu via a esperança dela diminuir um pouco mais a cada dia, embora ela nunca tenha parado de acreditar que ele voltaria. Ele provavelmente está apenas ocupado, ela dizia quando eu perguntava sobre ele. O sucesso leva tempo, querida. Chandler sempre foi impaciente, mas tem um bom coração. Ele não se esqueceu da gente. Eu não tinha tanta certeza. O irmão que eu conheci nunca nos teria abandonado completamente, mas as pessoas mudam. O dinheiro muda as pessoas. Talvez Chandler tivesse encontrado sua fortuna e decidido que éramos apenas lembretes de uma vida que ele preferia esquecer. Foi aí que minha cabeça estava quando conheci Léo Sterling. Eu tinha 23 anos e trabalhava como garçonete em um restaurante de luxo no centro da cidade enquanto terminava meu curso de educação fundamental. Foi um bom trabalho. As gorjetas eram boas e eu finalmente estava perto de me formar. Mamãe ficou tão orgulhosa quando subi naquele palco para pegar meu diploma. Eu podia vê-la na plateia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, batendo palmas com tanta força que fiquei preocupada que ela machucasse as mãos. Léo chegou ao restaurante numa noite chuvosa de quarta-feira em novembro. Ele estava sozinho, sentado em uma das minhas mesas, e, no momento em que me aproximei dele, percebi que ele era diferente dos meus clientes habituais. Ele foi educado, perguntou sobre o meu dia como se realmente se importasse com a resposta e deixou uma gorjeta maior do que a de uma refeição inteira para a maioria das pessoas. Depois disso, ele começou a vir regularmente, sempre solicitando minha sessão, sempre com aquele sorriso encantador e aquelas perguntas atenciosas. Ele era bonito de uma forma óbvia, alto, loiro, o tipo de aparência impecável que deveria estar em um anúncio de revista de relógios caros ou colônias. Mais importante, ele parecia genuinamente interessado em mim. Você é inteligente demais para ficar servindo mesas para sempre, ele disse uma noite enquanto eu servia seu café. O que você quer fazer da sua vida? Contei a ele sobre meus sonhos como professora, sobre querer trabalhar com crianças de origens parecidas com a minha, sobre acreditar que a educação realmente poderia mudar tudo. Ele ouvia com tanta intensidade, com tanto fascínio aparente, que me sentia a pessoa mais importante do mundo. Isso é lindo, ele disse, e sua voz era tão sincera que senti lágrimas brotando em meus olhos. O mundo precisa de mais pessoas como você, Cassandra. Pessoas que se importam. Foi a primeira vez que um homem olhou para mim como se eu valesse alguma coisa. O namoro foi como um conto de fadas. Léo me levou a restaurantes que eu só conhecia de fora. Comprou-me vestidos que custaram mais do que eu ganhei em um mês. Me apresentou a um mundo onde dinheiro nunca foi uma preocupação e conforto era algo garantido. Depois de uma vida inteira contando cada centavo, escolhendo entre compras de supermercado e gasolina, parecia que eu estava entrando em um sonho. Ele conheceu minha mãe depois de 5 meses de namoro. Eu estava nervosa. Nosso apartamento era tão pequeno e decadente comparado à cobertura dele. E eu sabia que minha mãe ficaria envergonhada pelos móveis de segunda mão e pelo barulho do aquecedor a noite toda. Mas Léo era perfeito. Ele elogiou sua culinária, perguntou sobre seu trabalho com interesse genuíno e até a ajudou a carregar as compras pelos 3 lances de escada até nossa porta. Ele é um bom homem, mamãe sussurrou para mim na cozinha enquanto Léo encantava nosso vizinho idoso na sala de estar. Gentil e generoso. Você merece essa felicidade, querida. Achei que eu também merecesse. Depois de ver minha mãe lutar por tantos anos, depois de me sentir invisível e indigna durante a maior parte da minha vida, a atenção de Léo foi como uma salvação. Ele viu algo em mim que ninguém mais viu. Ele me fez sentir bonita, inteligente, digna de amor. Quando ele me pediu em casamento 2 anos depois, eu disse sim sem hesitar. O casamento foi tudo o que eu sonhava quando era pequena, elegante, caro, com a presença de pessoas cujos nomes eu reconhecia das páginas de revistas sociais. A família de Léo me recebeu calorosamente, ou assim pensei. Margie Sterling beijou minhas bochechas e me chamou de filha. Tracy riu e disse que sempre quis ter uma irmã. Até o pai de Léo, severo e intimidador como era, apertou minha mão e disse que eu era uma garota de sorte por me casar com seu filho. Eu me senti sortudo e abençoado. Mesmo depois de uma vida inteira sem nada, eu estava me casando com uma das famílias mais importantes de Atlanta. Nunca mais me faltaria nada.
Meus filhos cresceriam com oportunidades que eu só sonhava em ter. A mãe finalmente pôde parar de trabalhar até a morte. Eu era tão ingênua. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu durante nossa lua de mel na Itália. Estávamos jantando neste lindo restaurante com vista para o Mediterrâneo. E Léo estava me contando sobre as expectativas da família dele agora que estávamos casados. Mamãe acha que você deveria largar esse emprego de professor? Ele disse casualmente, interrompendo sua visão como se estivesse falando sobre o tempo. Realmente não combina com nosso estilo de vida. As esposas Sterling não trabalham. Em vez disso, cuidamos de eventos de caridade e obrigações sociais. Quase engasguei com o vinho. Pare de dar aulas. Mas, Léo, você sabe o quanto isso significa para mim? Você disse que admirava minha paixão por ajudar crianças. Sim, ele disse, estendendo a mão para dar um tapinha na minha como se eu fosse uma criança confusa. Mas isso foi antes de nos casarmos. As coisas são diferentes agora. Você é excepcional. Há expectativas. Mas e os meus sonhos? Que tal fazer a diferença? Seu sorriso nunca vacilou, mas algo frio brilhou em seus olhos. Seus sonhos são os meus sonhos agora, querida. Nossa família é o seu propósito. Não é o suficiente? Deveria ter sido um sinal de alerta do tamanho do Texas. Em vez disso, me convenci de que ele estava apenas cuidando de mim, que talvez ele estivesse certo sobre as obrigações sociais de ser uma esposa exemplar. Eu poderia encontrar outras maneiras de ajudar as crianças, não é mesmo? Através de trabalhos de caridade, através da fundação da família. Pedi demissão no dia em que voltamos da Itália. Os meses seguintes passaram em uma confusão de eventos sociais e jantares em família, de aprendizado sobre como navegar pela complexa política da alta sociedade de Atlanta. Eu me dediquei a ser a esposa perfeita e exemplar, participando de eventos de arrecadação de fundos, organizando almoços beneficentes, sorrindo e batendo papo com pessoas que nunca tinham trabalhado um dia sequer na vida. Mas lentamente, gradualmente, a máscara começou a cair. Tudo começou com pequenos comentários. Léo fazia piadas sobre minha história nos jantares, rindo sobre como eu achava que o Olive Garden era um lugar chique. A família dele ria junto, e eu forçava um sorriso, dizendo a mim mesma que era tudo brincadeira. Todo mundo teve que se adaptar à vida de casado, certo? Depois vieram as regras. Eu não deveria usar certas cores. São chamativas demais para uma prata. Eu não deveria falar sobre a minha infância. Isso deixava as pessoas desconfortáveis. Eu definitivamente não deveria mencionar o trabalho da minha mãe. Só diga que ela está aposentada, sugeriu Léo quando o assunto surgiu. As pessoas não precisam saber os detalhes. As críticas ficaram mais incisivas. Meu cabelo era muito simples, minha maquiagem muito simples, minhas roupas muito conservadoras. Léo contratou um estilista para me dar uma transformação completa. E embora eu parecesse elegante e cara depois, mal me reconheci no espelho. Muito melhor, declarou Margie Sterling quando viu o novo eu. Agora você realmente parece que pertence a esta família. Mas a pior parte foi como trataram minha mãe. No início, eles foram educados na cara dela. Mas comecei a notar a maneira como eles trocavam olhares quando ela falava. Os sorrisos mal disfarçados quando ela pronunciava errado as palavras ou usava uma gramática que não estava totalmente correta. Durante os jantares em família, eles sempre se esqueciam de reservar um lugar para ela, forçando-a a sentar no balcão da cozinha enquanto o resto de nós comia na sala de jantar. É mais confortável para ela lá, Margie dizia com falsa doçura. De qualquer forma, ela provavelmente não está acostumada a jantares formais. O ponto de ruptura aconteceu durante nosso primeiro Natal como casados. Toda a família de Léo estava lá, além de vários sócios comerciais e suas esposas. A casa era decorada como se tivesse saído de uma revista, com uma árvore que chegava ao teto e comida suficiente para alimentar um pequeno exército. Minha mãe chegou cedo para ajudar com os preparativos, como sempre fazia. Ela adorava cozinhar para grupos grandes, adorava se sentir útil e necessária. Mas em vez de ser tratada como uma convidada, a família de Léo imediatamente a colocou para trabalhar na cozinha, tratando-a como uma empregada contratada. Rosemary, seja gentil e descasque essas batatas, ordenou Margie, sem nem mesmo tirar os olhos da conversa com as outras esposas.
E lave-as bem. Não quero sujeira na minha porcelana. Observei o rosto da minha mãe se desfazer um pouco, mas ela apenas assentiu e começou a trabalhar. Ela passou a noite inteira naquela cozinha cozinhando, limpando e servindo enquanto todos aproveitavam a festa. Quando tentei ajudá-la, Tracy me puxou de lado. Deixe-a trabalhar, ela disse com um sorriso frio. É nisso que ela é boa, não é? Além disso, alguém tem que fazer isso, e certamente não seremos nós. Naquela noite, depois que todos foram para casa, encontrei minha mãe sentada na beira da cama de hóspedes, ainda de avental, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto muito, querido, ela sussurrou quando me viu. Não queria te envergonhar. Me envergonhar. Sentei-me ao lado dela e a puxei para os meus braços. Mãe, você não tem do que se desculpar. Eles foram horríveis com você. Talvez eu não pertença aqui, ela disse calmamente. Talvez eu devesse ficar longe dessas coisas de família. Não quero causar problemas para você e Léo. Eu queria dizer a ela que ela estava errada, que é claro que ela pertencia àquele lugar, que meu marido e sua família eram o problema. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta porque uma parte de mim, uma parte minha, tinha vergonha de reconhecer que estava aliviada com a sugestão dela. Seria mais fácil se ela ficasse longe. Seria mais fácil se eu não tivesse que vê-los humilhá-la. Seria mais fácil se eu pudesse fingir ser a pessoa que eles queriam que eu fosse. Então eu não disse nada. E meu silêncio foi o primeiro passo para me perder completamente. 3 anos. 3 anos morando na mansão Sterling. 3 anos interpretando a esposa perfeita. 3 anos observando minha mãe encolher um pouco mais a cada visita. 3 anos esquecendo quem Cassandra Cross costumava ser. A mulher que eu havia me tornado era uma estranha para mim. Ela usava roupas de grife, participava de almoços beneficentes e nunca falava fora de hora. Ela sorriu quando Léo fez piadas cruéis às suas custas e riu quando sua família zombou de sua origem. Ela aprendeu a segurar a língua quando tratavam sua mãe como uma serva e a fingir que isso não partia seu coração todas as vezes. Mas às vezes, nas horas silenciosas antes do amanhecer, o meu verdadeiro eu vinha à tona. Eu ficava deitada na cama ao lado de Léo, ouvindo sua respiração tranquila, e me lembrava da menina que queria ensinar crianças, que acreditava que poderia mudar o mundo, uma sala de aula de cada vez. Eu pensava em Xander e me perguntava se ele estava por aí em algum lugar, se ele alguma vez pensou na irmã que deixou para trás. Eu pensava em todos os sonhos que abandonei e em todos os pedaços de mim que sacrifiquei no altar da aceitação. Esses eram os momentos em que a raiva borbulhava de algum lugar bem fundo dentro de mim, quente, feroz e exigente. Mas aprendi a esconder isso, a escondê-lo sob camadas de conformidade e educação cuidadosa. As boas esposas Sterling não ficavam bravas. Eles certamente não reagiram. A humilhação havia se tornado uma dança cuidadosamente coreografada. Cada reunião familiar seguia o mesmo roteiro. Eu seria criticado por alguma coisa. Minhas roupas, meu cabelo, o jeito como eu segurava o garfo. Minha mãe seria relegada à cozinha, tratada como uma empregada não remunerada e não como uma convidada de honra. Léo ou se juntava à zombaria ou permanecia em silêncio, o que de alguma forma machucava ainda mais do que se ele tivesse sido realmente cruel. Ela está melhor. Ouvi a Margie contar para uma amiga ao telefone uma vez, sem perceber que eu estava por perto. Ainda tem algumas arestas, claro. Não dá para apagar completamente esse tipo de fundo. Mas pelo menos ela parou de falar sobre esse absurdo de ensino. Léo a treinou bem. Enquadrou-a como se eu fosse um cachorro que finalmente aprendeu a sentar sob comando. A pior parte não foram as críticas constantes nem o isolamento social de qualquer pessoa que me conhecesse antes. A pior parte foi que comecei a acreditar neles. Depois de 3 anos ouvindo que eu não era suficiente, que não era digna, que não era adequada para o mundo deles, comecei a me ver através dos olhos deles. Talvez eu fosse apenas uma interesseira que teve sorte. Talvez Léo realmente tenha me salvado de uma vida de mediocridade. Talvez eu devesse ser grato em vez de ressentido. Mas minha mãe, Deus, vendo o que eles fizeram com minha mãe, estava me matando lentamente. Cada visita se tornava um exercício de crueldade disfarçado de hospitalidade. Eles a convidavam para jantares e depois a colocavam na cozinha. Eles pediam que ela ajudasse nos preparativos e depois criticavam tudo o que ela fazia.
Eles faziam piadas sobre suas roupas, seu sotaque, seus maneirismos, sempre em voz baixa o suficiente para que ela pudesse fingir que não ouvia. Pobre Rosemary. Tracy demonstrava falsa simpatia. Ainda fazendo compras naqueles brechós que vejo. Cassandra, você realmente deveria levar sua mãe para fazer compras em algum lugar decente. É constrangedor. Minha mãe apenas sorria e acenava, com as mãos tremendo levemente enquanto ela alisava seu vestido cuidadosamente passado. Ela passou horas se preparando para esses jantares, querendo desesperadamente se encaixar, ser digna da nova família de sua filha. Em vez disso, ela foi tratada como um alívio cômico. E eu deixei acontecer. Deus me ajude. Deixei acontecer porque eu estava muito fraco, muito assustado, muito quebrado para revidar. O jantar que mudou tudo deveria ser a maior conquista de Léo. Ele tinha acabado de se tornar sócio de seu escritório de advocacia, e Margie insistiu em fazer uma comemoração elaborada. Ela convidou todos os que eram importantes na sociedade de Atlanta, juízes, políticos, líderes empresariais, todas as pessoas que Léo precisava impressionar para sua carreira. Isso é muito importante para a reputação da nossa família, Léo me disse enquanto eu me vestia naquela noite, seu tom deixando claro que era melhor eu não decepcioná-lo. Preciso que você esteja perfeita esta noite. Sem erros, sem histórias estranhas sobre o seu passado. Não, sendo eu mesmo, terminei em silêncio. Ele fez uma pausa, ajustou a gravata e olhou para mim no espelho. Por um momento, pensei ter visto algo parecido com arrependimento passar pelo seu rosto, mas depois desapareceu, substituído por aquela frieza familiar. Não seja dramática, Cassandra. Entende o que eu quero dizer? Eu sabia. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Seja bonita, mas não chame muita atenção. Seja charmosa, mas não muito familiar. Seja presente, mas invisível. Ser tudo o que eles precisavam que eu fosse e nada do que eu realmente era. Minha mãe chegou cedo, como sempre, carregando uma sobremesa caseira que ela passou o dia todo preparando. Ela havia comprado um vestido novo para a ocasião. Nada caro, mas limpo e apropriado. Ela parecia nervosa, mas esperançosa, como se talvez desta vez fosse diferente. Não foi. Ah, alecrim, disse Margie com aquele sorriso venenoso, mal olhando para o bolo lindamente decorado que minha mãe havia trazido. Que atencioso, embora eu não tenha certeza se teremos espaço para isso com tudo que os fornecedores prepararam. Talvez você possa simplesmente colocá-lo na cozinha. E enquanto estiver lá, poderia ajudá-los a organizar as bandejas de aperitivos? Eles precisam de uma mãozinha extra. Observei o rosto da minha mãe desanimar, observei seus ombros caírem em derrota. Mas ela apenas assentiu e foi para a cozinha sem reclamar. Porque é isso que a pobreza lhe ensina, engolir o orgulho e fazer o que for preciso, mesmo quando isso estiver lhe matando por dentro. A noite transcorreu exatamente como eu esperava. Léo estava na sala de estar, entretendo seus colegas com histórias de suas últimas vitórias jurídicas. As esposas se reuniram, discutindo seus últimos projetos de caridade e planos de férias. Os homens falavam de negócios e política, e suas vozes ficavam mais altas e presunçosas a cada bebida. E minha mãe ficou na cozinha, ajudando a equipe do buffet, lavando pratos, garantindo que todos tivessem tudo o que precisavam, enquanto ela mesma permanecia completamente invisível. Tentei participar das conversas, tentei desempenhar meu papel de anfitriã perfeita, mas meu coração não estava nisso. Tudo o que eu conseguia pensar era na minha mãe naquela cozinha, trabalhando como uma criada enquanto aquelas pessoas aproveitavam os frutos do seu trabalho sem pensar duas vezes. Cassandra parece cansada. Ouvi uma das esposas sussurrar para a outra. O casamento pode ser uma grande adaptação quando você não está acostumado a esse estilo de vida. Bem, você conhece o passado dela, foi a resposta. Léo fez maravilhas com ela, mas só se pode polir uma pedra até certo ponto. Pedi licença e fui até o banheiro, onde fiquei olhando meu reflexo no espelho ornamentado acima da pia. A mulher que me olhava era educada, elegante, tudo o que os Setterings queriam que eu me tornasse. Mas seus olhos estavam vazios, ocos, mortos. Quem eu era? No que eu havia me tornado? Quando parei de lutar por mim mesmo, pela minha mãe, por qualquer coisa que importasse? Pensei em Xander e depois pensei realmente nele pela primeira vez em meses.
Onde ele estava? No que ele havia se transformado? Ele alguma vez se perguntou o que aconteceu com a irmã que ele prometeu cuidar? Será que ele reconheceria a mulher em que eu me transformei? Uma batida na porta interrompeu meus pensamentos em espiral. Cassandra. A voz de Léo estava impaciente. As pessoas estão procurando por você. Volte. Arrumei meu vestido, corrigi meu sorriso e voltei para a festa. Mas algo mudou dentro de mim. A raiva que eu vinha reprimindo há 3 anos estava começando a vir à tona, e eu não tinha certeza se conseguiria contê-la por muito mais tempo. O ponto de ruptura ocorreu perto do fim da noite. A maioria dos convidados já tinha ido para a sala de jantar para a sobremesa, e eu estava ajudando a limpar os últimos pratos de aperitivos quando ouvi a risada estrondosa de Léo vinda do outro cômodo. Vocês deveriam ver a mãe de Cassandra em ação, ele estava dizendo ao público. Coloque essa mulher na cozinha e ela estará em seu elemento. É como se ela tivesse nascido para servir. Mais risadas. Alguém fez uma piada sobre conhecer seu lugar na vida. Outra pessoa comentou sobre como era revigorante ver alguém que entendia o valor do trabalho duro, mesmo que fosse apenas trabalho manual. Fiquei paralisado na porta, com os pratos tremendo nas mãos enquanto eles falavam sobre minha mãe como se ela fosse um bichinho de estimação divertido ou um eletrodoméstico particularmente eficiente. E a pior parte foi ver o rosto da minha mãe pela janela da cozinha. Ela conseguia ouvir cada palavra e tentava tanto não chorar que era fisicamente doloroso olhar para ela. Foi então que tomei a decisão que mudaria tudo. Coloquei os pratos na mesa e caminhei calmamente até onde minha bolsa estava pendurada no armário do corredor. Peguei meu telefone, percorri meus contatos até encontrar um número para o qual não ligava há mais de 10 anos e enviei uma mensagem de texto simples. Aqui é a Cassandra. Preciso de você. Eu nem sabia se ainda era o número dele. Eu não tinha ideia se ele responderia ou se ele ainda se importava com a família. Mas algo bem no fundo de mim, um último resquício da garota que costumava acreditar que seu irmão podia mover montanhas, sabia que se Xander estivesse por aí, se ele realmente fosse a história de sucesso sobre a qual as pessoas sussurravam, ele não ignoraria um pedido de ajuda de sua irmãzinha. A resposta veio 3 horas depois, muito tempo depois que a festa já tinha terminado e o convidado já tinha ido para casa. Muito tempo depois que minha mãe terminou de limpar a bagunça deixada por pessoas que mal reconheciam sua existência. Muito tempo depois de Léo ter adormecido, satisfeito com sua noite bem-sucedida e completamente alheio à guerra que graçava dentro de sua esposa. A mensagem era curta e simples. Estarei aí amanhã à noite. Não faça nada até eu chegar. Fiquei olhando para aquelas palavras até que elas se tornaram um borrão em meio às lágrimas. Meu irmão mais velho, que prometeu cuidar de mim, que desapareceu quando eu mais precisei dele, estava voltando para casa. E Deus ajudou a família Sterling quando ele chegou. As próximas 24 horas passaram como um pesadelo em câmera lenta. Cada minuto parecia uma hora enquanto eu fazia o que era preciso para ser a esposa perfeita enquanto estava presa. Meu coração batia forte com uma mistura de expectativa e terror. E se o Xander tivesse mudado? E se 15 anos de sucesso e riqueza o tivessem transformado em alguém como Léo? E se ele tivesse vergonha da sua pobre família e não quisesse nada conosco? Mas pior que esses medos era a esperança. A esperança desesperada e perigosa de que talvez, apenas talvez, meu irmão mais velho ainda estivesse lá em algum lugar e que ele se lembraria da promessa que fez todos aqueles anos atrás. Léo estava de ótimo humor na manhã seguinte à festa. Ele conseguiu várias oportunidades de negócios promissoras, e 2 dos juízes o convidaram para jogar golfe no fim de semana seguinte. Para ele, a noite tinha sido um sucesso total. Ele não percebeu minha distração. Não viu como eu ficava checando o celular. Não percebeu que algo fundamental havia mudado em seu mundo cuidadosamente controlado. Você se saiu bem ontem à noite, ele disse magnanimamente durante o café da manhã, como se estivesse elogiando um cachorro por não ter feito xixi no carpete. Mamãe ficou impressionada com a forma como você lidou com a situação do Wilson. A situação Wilson? A senhora Wilson me perguntou sobre minha história e, em vez de contar a verdade, contei a ela uma história vaga sobre ter crescido em uma pequena cidade nos arredores de Atlanta. Estava se tornando algo natural, essa constante reescrita da minha própria história. Fico feliz que ela tenha aprovado, eu disse, com a voz cuidadosamente neutra. Léo então me olhou mais atentamente,
e algo no meu tom de voz aparentemente chamou sua atenção. Você está se sentindo bem? Você parece diferente hoje. Diferente? Se ao menos ele soubesse o quão diferente. Se ao menos ele pudesse ver a tempestade se formando por trás da minha expressão cuidadosamente composta. Estou bem, menti, só estou cansado. Ele aceitou isso com um encolher de ombros e retornou ao seu jornal. Para ele, eu era um problema resolvido, um projeto concluído. As arestas foram suavizadas, e agora eu era exatamente o que uma esposa exemplar deveria ser. Ele não tinha ideia de que, por baixo da superfície polida, a verdadeira Cassandra Cross estava acordando após 3 anos de hibernação. O dia se arrastou com uma lentidão agonizante. Participei da reunião agendada do Comitê de Caridade, onde discutimos a próxima arrecadação de fundos para o hospital infantil com o mesmo entusiasmo que alguém teria ao planejar um tratamento de canal. Almocei com 2 das outras esposas ilustres, concordando enquanto elas reclamavam das empregadas domésticas e discutiam seus planos de férias de verão. Durante todo esse tempo, meu telefone queimava como uma brasa na minha bolsa. Continuei verificando se havia algum sinal de que Xander realmente viria, mas não houve nada depois daquela mensagem inicial. E se ele mudasse de ideia? E se algo tivesse acontecido? Eu me forcei a parar. Passei 3 anos vivendo com medo e dúvida. Hoje, eu estava escolhendo a esperança. Naquela noite, Léo anunciou que sua família viria jantar novamente. Está se tornando uma coisa regular, ele disse, já pegando o telefone para ligar para o fornecedor. Minha mãe quer celebrar minha união de verdade, só com a família, desta vez. Mais íntimo. Meu estômago se contraiu. Mais uma noite vendo minha mãe ser tratada como uma criada. Outra noite de sorrisos forçados e humilhação engolida. Outra oportunidade para a família Sterling me lembrar exatamente onde eu estava na hierarquia deles. A menos que eu devesse convidar minha mãe? Perguntei, tentando manter o tom de voz casual. Léo fez uma pausa, claramente relutante. Ter minha mãe nesses jantares de família sempre foi uma fonte de tensão. Não porque ela causasse problemas, mas porque sua presença lembrava a todos que eu vinha de um mundo que eles consideravam inferior ao deles. Suponho, disse-lhe finalmente, que você sabe como a mãe se sente em relação à mistura. Diferentes círculos sociais. Diferentes círculos sociais. Como se minha mãe fosse algum tipo de contaminação que pudesse se espalhar para a preciosa linhagem deles. Vou ligar para ela, eu disse. Naquela noite, enquanto a família Sterling se reunia na sala de jantar para o que eles presumiram ser outra oportunidade de afirmar seu domínio, sentei-me àquela mesa polida com um segredo queimando em meu peito. Meu irmão estava em algum lugar por aí. O irmão que construiu um império do nada, que se tornou um dos homens mais poderosos de Atlanta, que ainda não sabia que sua irmã estava vivendo sob seu nariz todo esse tempo, presa em um casamento que estava lentamente matando sua alma. Margie Sterling estava em seu elemento, interpretando a grande matriarca enquanto comandava a equipe e criticava tudo, desde os arranjos de flores até a seleção de vinhos. Ela se vestiu para a ocasião com um vestido caro, suas joias brilhando sob a armadura de diamantes, semelhante a um lustre. Tracy tinha trazido seu último namorado, um filho de um rico cuja única conquista notável foi se formar em Yale sem ser reprovado completamente. Ela passou a maior parte da noite falando sobre a viagem que fariam para os Hamptons e fazendo comentários maldosos sobre pessoas que não tinham condições de viajar com estilo. Léo estava sentado à cabeceira da mesa, descrevendo suas últimas vitórias legais com aquele tipo de arrogância presunçosa que me fez doer os dentes. Seu pai, severo e intimidador como sempre, assentiu em sinal de aprovação enquanto fazia comentários ocasionais sobre a importância de manter a reputação da família. E minha mãe sentou-se calmamente na extremidade da mesa, beliscando sua comida e tentando se tornar invisível. Ela estava usando seu melhor vestido novamente, o mesmo azul marinho da noite anterior, mas limpo e passado com cuidado obsessivo. Ela até comprou brincos novos na loja de descontos, pérolas minúsculas que provavelmente lhe custaram o equivalente a uma semana de compras de supermercado. Nada disso importava para eles. Para a família Sterling, ela ainda era apenas a faxineira cuja filha, de alguma forma, havia enganado seu menino de ouro para que se casasse. Alecrim. A voz de Margie cortou a conversa do jantar como uma lâmina. Espero que não se importe, mas teremos convidados muito importantes na semana que vem e precisarei de ajuda extra com os preparativos. Você é muito boa na cozinha.
Você estaria disponível? Não era um pedido. Era uma ordem disfarçada de polidez, proferida com o tipo de sorriso que nunca chegava aos olhos. E minha mãe, Deus a abençoe, apenas assentiu e disse que ficaria feliz em ajudar. Maravilha, continuou Margie. É tão revigorante conhecer alguém que sabe qual é o seu lugar na vida. Muitas pessoas hoje em dia têm expectativas irreais sobre sua posição social. A farpa atingiu seu alvo perfeitamente. As bochechas da minha mãe ficaram rosadas e ela baixou a cabeça, concentrando-se intensamente em cortar a carne em pedaços impossivelmente pequenos. Mas vi suas mãos tremendo levemente. Vi como seu maxilar se contraiu enquanto ela lutava para conter as lágrimas. Foi quando meu Sterling gritou. Rosemary, ele chamou minha mãe, sua voz ecoando pela sala como um estalo de chicote. Coma rápido, vá para a cozinha e comece a cozinhar. A família precisa comer sobremesa. É para isso que você está aqui, não é? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as pessoas naquela mesa se viraram para olhar. Alguns pareciam desconfortáveis, outros divertidos, mas ninguém falou nada. Nenhuma. As mãos envelhecidas da minha mãe tremiam levemente enquanto ela apertava com mais força sua bolsa gasta. É para isso que servem os pobres coitados. A cozinha, declarou Margie Sterling com uma risada cruel que me embrulhou o estômago. Seus dedos perfeitamente manicurados gesticulavam com desdém em direção à minha mãe. Pelo menos ela finalmente será útil para alguma coisa. Tracy, irmã de Léo, sorriu para mim do outro lado da mesa, com os olhos brilhando de satisfação maliciosa. Algumas pessoas simplesmente sabem o seu lugar, não é, Cassandra? Falando em conhecer o próprio lugar, Tracy entrou na conversa com alegria maliciosa. Você ouviu falar da Mattie Pablo? Ela se casou com aquele empreendedor da tecnologia ano passado e agora está tentando organizar eventos beneficentes como se fosse uma espécie de madrinha da alta sociedade. É constrangedor, sério. Dinheiro não compra classe. A ironia era sufocante. Ali estava uma mulher que nunca havia trabalhado um dia sequer na vida, que havia recebido tudo de bandeja desde o nascimento, falando sobre classe enquanto tratava minha mãe como lixo. Algumas pessoas simplesmente não entendem a responsabilidade que vem com a riqueza, acrescentou o pai de Léo pomposamente. Não basta simplesmente ter dinheiro. É preciso ser criado para isso. Criados com os valores e expectativas adequados. Senti algo estalar dentro de mim naquele momento. Não quebrar, mas retornar ao lugar como um osso sendo recolocado após uma longa cicatrização. A raiva que eu estava reprimindo por 3 anos voltou à tona. Muito quente e exigente. Minhas mãos apertaram o guardanapo até os nós dos meus dedos ficarem brancos e eu tive que morder a língua para não gritar. Mas eu não gritei. Que eu sorri porque em algum lugar na noite de Atlanta, meu irmão estava chegando. O irmão que lutou para chegar ao sucesso partindo do nada e provou que educação e herança não significavam absolutamente nada comparados à determinação e ao brilhantismo. Cassandra, você está muito quieta esta noite, observou Margie, seu tom sugerindo que meu silêncio era de alguma forma inapropriado. Você não tem nada a contribuir para a conversa? Olhei para ela. Aquela mulher que passará 3 anos tentando apagar todos os vestígios de quem eu era, e senti meu sorriso se alargar. Na verdade, tenho algo para compartilhar. Convidei alguém para se juntar a nós esta noite. A mesa ficou em silêncio. Léo franziu a testa, claramente confuso. Convidei alguém e você não me contou nada. Uma surpresa, eu disse simplesmente. Alguém muito importante. Sério, Cassandra? A voz de Margie estava áspera em desaprovação. Este é um jantar em família. Não podemos receber pessoas aleatórias sem ser convidadas. Ah, ele não é qualquer um, assegurei a ela. E ele definitivamente é da família. Antes que alguém pudesse perguntar o que eu quis dizer, a campainha tocou. O som ecoou pela casa como um prego mortal, e senti uma onda de expectativa percorrer meu corpo. Ele veio. Contra todas as probabilidades, apesar de 15 anos de silêncio, meu irmão manteve sua palavra. Léo se levantou para atender a porta, ainda parecendo confuso, mas tentando manter seu papel de anfitrião gentil. Ouvi vozes no corredor. As exclamações de surpresa de Léo, as respostas calmas e ponderadas de outra pessoa.
Então passos se aproximaram. A porta da sala de jantar se abriu e meu irmão entrou. 15 anos o mudaram drasticamente, mas eu o reconheceria em qualquer lugar. O adolescente magro que partiu sem nada além de sonhos e determinação foi substituído por um homem que chamava a atenção simplesmente por existir. Seu terno era perfeitamente ajustado e sua postura irradiava confiança e poder. Mas seus olhos, aqueles eram os mesmos olhos que me confortaram nos pesadelos da infância e me prometeram que tudo ficaria bem um dia. O efeito na família Sterling foi imediato e eletrizante. O rosto de Léo empalideceu quando ele percebeu. Margie realmente engasgou, seu garfo caindo no prato. O queixo de Tracy caiu em choque. Até o pai de Léo, normalmente tão composto e controlado, pareceu abalado porque eles sabiam exatamente quem ele era. Todos na comunidade empresarial de Atlanta conheciam Chandler Cross, o misterioso bilionário que construiu um império de restaurantes do nada, que revolucionou o setor de serviços alimentícios e que se tornou um dos homens mais poderosos e influentes do estado. O que eles não sabiam era que ele era meu irmão. Boa noite, disse Chandler, com a voz calma e agradável enquanto observava a sala. Seu olhar tocou cada rosto antes de finalmente pousar em mim. E quando nossos olhares se encontraram, vi algo que não via há anos. Amor incondicional e proteção feroz. Léo o seguiu até a sala, praticamente vibrando de energia nervosa. Senhor Cross, é uma honra incrível. Eu não fazia ideia de que o senhor viria. Por favor, sente-se onde quiser. Estamos muito felizes em tê-lo em nossa casa. O desespero em sua voz era patético. Léo, que tratava os prestadores de serviço como se fossem móveis e falava com minha mãe como se ela fosse quase humana, estava praticamente falando baixo na frente do meu irmão. A ironia era deliciosa. Obrigado, disse Chandler educadamente. Mas em vez de se sentar, Léo estava freneticamente puxando-o para a cabeceira da mesa. Ele caminhou até onde minha mãe e eu estávamos sentadas. Ele se abaixou e beijou o rosto da minha mãe gentilmente, depois fez o mesmo comigo. Olá, mãe, ele disse suavemente. Mana. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Observei a compreensão atingir a família Sterling como um tsunami, levando embora suas suposições e deixando-os à deriva em uma realidade que eles nunca imaginaram ser possível. O rosto de Margie passou por uma série fascinante de expressões: confusão, choque, horror e, finalmente, uma espécie de percepção aterrorizada. O filho dela passou 3 anos casado com a irmã de um dos homens mais poderosos de Atlanta, e ela tratava tanto a mim quanto a nossa mãe como servas. Você é seu irmão? Léo gaguejou, olhando de Chandler para mim como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça impossível. Mas seu nome é Cross e o nome dele é Cross. Mas pensei, quer dizer, você nunca disse. Você nunca perguntou, respondi simplesmente. Você estava ocupado demais tentando apagar minha família da existência para se dar ao trabalho de descobrir quem eles realmente eram. A expressão de Chandler endureceu enquanto ele observava a cena. A angústia óbvia da minha mãe, minha fúria cuidadosamente controlada, o pânico mal disfarçado da família Sterling. Seus olhos percorreram a elaborada sala de jantar, a porcelana cara, a ostentação de riqueza antes de retornar para Léo. Entendo, ele disse calmamente. E de alguma forma essas 2 palavras simples continham mais ameaça do que qualquer ameaça jamais poderia conter. Léo estava se esforçando agora, seu cérebro de advogado trabalhando horas extras para tentar salvar a situação. Senhor Cross. Chandler, posso chamá-lo de Chandler? Isso é incrível. Eu não fazia ideia de que éramos parentes. Família? Somos uma família agora. Não é maravilhoso? O desespero estava evidente em sua voz. Ele sabia que havia cometido um erro catastrófico. Sabia que 3 anos tratando a família de seu cunhado como lixo iriam voltar e destruir tudo pelo que ele havia trabalhado. Somos uma família? Perguntou Chandler, com um tom de voz coloquial, mas com os olhos gelados. Porque pelo que observei nos últimos minutos, você parece ter uma definição muito interessante de como a família deve ser tratada. Não entendo, disse Léo. Mas sua voz estava ficando mais aguda, mais apavorada. Sempre tratamos Cassandra e sua mãe com o maior respeito. Você já? Interrompeu Chandler. Ele olhou para minha mãe, que estava olhando fixamente para o prato com lágrimas ameaçando transbordar. Mãe, por que você não me fala sobre esse respeito máximo?
Minha mãe abriu a boca e depois fechou-a novamente. Depois de 3 anos sendo treinada para aceitar qualquer tratamento que recebesse, ela não conseguia encontrar palavras para se defender. Mas eu pude. Eles a tratam como uma serva, eu disse, com a voz firme e clara. Toda vez que ela vem aqui, eles a colocam para trabalhar na cozinha enquanto eles entretêm os convidados aqui. Eles fazem piadas sobre suas roupas, sua origem, sua educação. Eles passaram 3 anos nos humilhando sistematicamente, fingindo que era gentileza. Isso não é verdade, protestou Margie. Mas sua voz estava trêmula. Sempre fomos muito receptivos com Rosemary. Ela ajuda na cozinha porque quer. Ela insiste nisso. Ela faz isso? Xander se virou para minha mãe com olhos gentis. Mãe, é verdade? Você insiste em trabalhar na cozinha durante os jantares em família? Minha mãe olhou para ele, depois para mim e depois para a família Sterling, que a observava com expressões que variavam de suplicantes a aterrorizadas. Por um momento, pensei que ela fosse recuar para o mesmo silêncio educado que manteve durante 3 anos. Mas então ela endireitou os ombros, e eu vi um flash da mulher que trabalhou em 3 empregos para pagar a escola dos filhos, que nunca recuou de uma briga quando sua família estava em jogo. Não, disse ela baixinho. Eu não insisto. Me mandaram ajudar, e eu faço isso porque não quero causar problemas para Cassandra. A admissão pairou no ar como uma presença física. A expressão de Xander não mudou, mas algo mortal brilhou atrás de seus olhos. Entendo, ele disse novamente. E Léo, como você trata minha irmã? Você apoia os sonhos dela? Você respeita a inteligência e a ambição dela? Léo estava suando agora, seu cabelo perfeitamente penteado começando a grudar na testa. Claro que sim. Eu amo a Cassandra. Ela é minha esposa. Ela é tudo para mim. O que ela queria ser quando crescesse? Sandra perguntou de repente. Eu o quê? Uma pergunta simples. O que minha irmã queria fazer da vida? A boca de Léo abriu e fechou como a de um peixe fora d'água. Depois de 3 anos de casamento, ele nem sabia quais eram meus sonhos porque nunca se importou o suficiente para perguntar, lembrar ou valorizar qualquer coisa sobre mim além da minha capacidade de ficar bem em seus braços e sorrir para quê. Ela queria ser professora, disse Xander quando ficou claro que Léo não iria responder. Ela queria trabalhar com crianças de origens como a nossa. Ela queria provar que de onde você vem não determina onde você vai parar. Ela dá aula agora, Léo? Bem, não, mas por que não? A família tem certas expectativas. Família de quem? A voz de Xander estava ficando mais baixa, o que de alguma forma a tornava mais assustadora. Porque na minha família apoiamos os sonhos uns dos outros. Nós nos elevamos em vez de nos destruir. Tratamos uns aos outros com amor e respeito, não como constrangimentos que precisam ser escondidos. A sala de jantar ficou completamente silenciosa, exceto pelo tic-tac do relógio de pêndulo no canto. Todos estavam olhando para Xander, hipnotizados pela fúria controlada que irradiava dele como o calor de uma fornalha. Deixe-me contar o que vejo aqui, ele continuou, levantando-se lentamente. Vejo um homem que se casou com minha irmã e passou 3 anos tentando apagar tudo o que a fez ser quem ela é. Vejo uma família que convidou minha mãe para sua casa e a tratou como se ela fosse uma empregada contratada. Vejo pessoas que acham que dinheiro e educação lhes dão o direito de menosprezar os outros, humilhar e menosprezar qualquer um que considerem inferior a elas. Ele fez uma pausa e seu olhar percorreu cada um dos rostos. Quer saber o que eu penso de pessoas assim? A pergunta pairava no ar como uma lâmina. Ninguém ousava respirar. Então Xander sorriu. Não o sorriso caloroso e amoroso que ele havia dado a mim e à minha mãe, mas algo frio, cortante e absolutamente aterrorizante. Acho que eles precisam ser lembrados de que poder não tem a ver com nascimento, criação ou linhagem. O importante é o que você constrói, o que você conquista, o que você está disposto a lutar para conquistar. E agora estou disposto a lutar pela minha família. Ele então se moveu em direção à minha mãe, estreitando os olhos enquanto a estudava atentamente. Foi quando ele notou o leve corte na mão esquerda dela, aquele que ela estava tentando esconder. Sua expressão endureceu, e uma tempestade de fúria se espalhou por seu rosto enquanto ele o examinava. Ele se virou para Léo,
e sua voz caiu para um sussurro que, de alguma forma, tinha mais peso do que qualquer grito. Como você ousa humilhar minha mãe e minha irmã porque acha que elas são pobres? O soco veio tão rápido que Léo nem percebeu. O punho de Xander atingiu seu queixo com um estalo terrível, e Léo caiu como um saco de grãos, com sangue jorrando de seu lábio cortado enquanto ele caía no chão de mármore. Margie gritou. Tracy cambaleou para trás, quase caindo da cadeira. O pai de Léo se levantou um pouco do assento, mas pensou melhor quando viu a expressão nos olhos de Xander. E eu fiquei ali sentada, observando meu marido se contorcer de dor e humilhação no chão, e senti a primeira alegria genuína que experimentei em 3 anos. A gaiola dourada finalmente foi quebrada e eu estava livre. O silêncio que se seguiu ao soco foi profundo e completo. Léo estava deitado no chão de mármore, com sangue escorrendo do lábio cortado e os olhos arregalados de choque e dor. O grande Léo Sterling, advogado de sucesso, pilar da sociedade, mestre de seus domínios, reduzido a uma pilha de gemidos aos pés do homem cuja família ele passou anos atormentando. O grito de Margie morreu em sua garganta enquanto ela olhava para o filho, suas mãos perfeitamente cuidadas pressionadas contra a boca em horror. Tracy ficou completamente branca, pressionada contra a parede como se estivesse tentando desaparecer no papel de parede caro. O pai de Léo permaneceu congelado na cadeira, seu rosto uma máscara de pânico mal controlado. E minha mãe, minha linda e forte mãe, que suportou 3 anos de crueldade com dignidade silenciosa, olhava para seu filho com lágrimas escorrendo pelo rosto e algo como admiração em seus olhos. Xander estava parado diante do corpo caído de Léo, completamente calmo, apesar de ter acabado de desferir um golpe que provavelmente exigiria tratamento dentário para ser corrigido. Seu terno nem estava amassado. Sua respiração estava estável. Ele parecia um homem que tinha acabado de matar uma mosca particularmente irritante. Levante-se, ele disse calmamente. Léo se levantou com dificuldade, uma mão pressionada contra a boca sangrando e sua camisa de grife agora manchada de sangue e vinho. Ele tremia. Se de dor, choque ou medo, eu não sabia dizer. Provavelmente dos 3. Você me bateu, ele gaguejou como se não conseguisse acreditar no que tinha acontecido. Sim, disse Xander simplesmente. E farei isso de novo se algum dia você tratar minha família com menos do que o respeito que eles merecem. Você não pode simplesmente. Isso é agressão. Eu poderia mandar prendê-lo. A ameaça pairou no ar por cerca de 2 segundos antes de Xander sorrir. O mesmo sorriso frio e cortante que precedeu o soco. Você poderia? Ele perguntou em tom de conversa. Porque tenho quase certeza de que agredir o CEO do Cross Hospitality Group, a empresa que emprega metade dos restaurantes desta cidade e que tem parcerias com todas as grandes redes hoteleiras, capazes de fazer ou desfazer contratos de serviço de buffet corporativo de qualquer escritório de advocacia com um único telefonema, pode não ser a decisão mais sensata para um jovem advogado ambicioso. O rosto de Léo passou de pálido para verde. Eu vi a compreensão chegar até ele. Ele não estava lidando apenas com um irmão protetor. Ele estava lidando com um dos homens mais poderosos de Atlanta. Alguém que poderia destruir sua carreira, sua reputação, todo o seu futuro com uma palavra dita às pessoas certas. Mas mais do que isso, continuou Xander, sua voz caindo novamente para aquele sussurro mortal. Tenho quase certeza de que a comunidade jurídica de Atlanta pode estar muito interessada em saber como você tem tratado sua esposa e sogra, como você forçou uma mulher com formação universitária a desistir da carreira de professora, como você a isolou sistematicamente de tudo que dava sentido à sua vida. Como você permitiu que sua família tratasse uma senhora idosa como uma empregada na casa de sua própria filha. Ele deu um passo mais perto de Léo, que instintivamente recuou. Veja bem, Léo, eu me saí muito bem nesses últimos 15 anos. Bem o suficiente para ter amigos em lugares interessantes, amigos que trabalham em jornais, amigos que trabalham na televisão, amigos que podem ficar fascinados por uma história sobre a elite de Atlanta e como eles realmente tratam as pessoas que consideram inferiores a eles. Margie emitiu um som entre um suspiro e um gemido. No mundo deles, reputação era tudo. Um escândalo como esse os destruiria social e profissionalmente, completamente. O que você quer? Perguntou de repente o pai de Léo. Ele foi o primeiro a entender que não se tratava apenas de vingança. Esta foi uma negociação, e eles estavam partindo de uma posição de total fraqueza. Xander se virou para encarar o homem mais velho com algo próximo ao respeito.
Pelo menos o pai de Léo era inteligente o suficiente para reconhecer quando era enganado. O que eu quero, disse Xander lentamente, é que minha irmã seja tratada como a mulher inteligente, capaz e digna que ela é. Quero que minha mãe seja recebida nesta família como uma convidada de honra, não como uma ajudante não remunerada. Quero que as piadas cruéis parem, que os comentários condescendentes acabem e que a humilhação sistemática cesse imediatamente. Ele fez uma pausa, seu olhar passando de rosto em rosto. E se algum de vocês, qualquer um de vocês, fizer com que minha irmã ou minha mãe se sintam indesejadas ou indignas novamente, eu os destruirei. Não financeiramente, embora pudesse. Não profissionalmente, embora o fizesse. Eu vou destruir você socialmente. Vou garantir que todos em Atlanta saibam exatamente que tipo de pessoa vocês realmente são por trás de todas essas roupas de grife e sorrisos falsos. A ameaça foi feita no mesmo tom que alguém usaria para falar sobre o clima, mas seu impacto foi devastador. Eu vi a família Sterling desmoronar diante dos meus olhos, sua arrogância e senso de superioridade se dissolvendo como açúcar na chuva. Por favor, sussurrou Margie, enquanto as lágrimas começavam a escorrer por suas bochechas cuidadosamente maquiadas. Nós não sabíamos. Se soubéssemos quem você era, se você soubesse quem eu era, você os teria tratado melhor. A voz de Xander estava áspera de desprezo. Então, o valor deles como seres humanos dependia da conexão deles comigo. O direito deles à dignidade básica estava condicionado ao meu sucesso. Margie abriu a boca e depois fechou-a novamente, porque era exatamente isso que ela queria dizer, e todos na sala sabiam disso. Deixe-me deixar algo bem claro, continuou Xander. Minha irmã era digna de respeito antes de eu ganhar meu primeiro milhão. Minha mãe merecia gentileza antes de eu construir meu primeiro restaurante. O valor deles como seres humanos não tem absolutamente nada a ver com minha conta bancária ou meu sucesso empresarial. Se você não consegue entender isso, se não consegue tratá-los com decência humana básica, independentemente do meu envolvimento, então você não merece estar na vida deles. Ele se virou para mim e sua expressão se suavizou completamente. Cassandra, me desculpe, ele disse, e sua voz falhou um pouco ao dizer as palavras. Sinto muito por não estar aqui. Sinto muito por ter deixado minha ambição me afastar quando você mais precisava de mim. Sinto muito que você tenha tido que suportar esse tratamento por 3 anos porque eu fui teimoso demais para tentar te ajudar. O pedido de desculpas me atingiu. Toda a raiva e o ressentimento que eu carregava, todos os sentimentos de abandono e traição, tudo se desfez diante do seu óbvio remorso e amor. Você está aqui agora, sussurrei, enquanto as lágrimas finalmente começavam a cair. É isso que importa. Ele foi até onde eu estava sentada e me puxou para seus braços. E pela primeira vez em 3 anos, me senti verdadeiramente seguro. Este era meu irmão, meu protetor, o garoto que prometeu cuidar de mim e que cumpriu essa promessa da maneira mais espetacular possível. Eu nunca mais vou embora, ele murmurou contra meu cabelo. Nunca. Você vai ficar comigo agora. Eu ri em meio às lágrimas, lembrando de repente porque eu acreditava tão completamente em suas promessas quando éramos crianças. Quando Xander Cross fez um voto, ele o manteve, mesmo que tenha levado 15 anos. Nós nos abraçamos por um longo momento enquanto a família Sterling assistia em silêncio e atordoado. Quando finalmente nos separamos, Xander voltou sua atenção para eles. Agora, ele disse rapidamente, tudo profissional novamente. Eis o que vai acontecer. Léo, você vai se desculpar com minha irmã e minha mãe? Um pedido de desculpas verdadeiro, não uma conversa fiada de advogado criada para evitar admissão de culpa. Você vai reconhecer como os tratou e vai prometer que isso nunca mais acontecerá. Léo abriu a boca para protestar, mas então viu o olhar de advertência do pai e pensou melhor. Ele se virou para mim, seu rosto uma mistura de sangue e vergonha. Cassandra, me desculpe. Me desculpe pela maneira como tratei você, pela maneira como tratei sua mãe. Vocês mereciam algo melhor. Vocês dois mereciam algo melhor. Não foi eloquente, mas foi honesto. E pela primeira vez em nosso casamento, ouvi algo como remorso genuíno em sua voz. E você, disse Xander, virando-se para Margie, tem algo a dizer para minha mãe. Margie Sterling, a mulher que passou 3 anos tratando minha mãe como lixo, caiu de joelhos ao lado da cadeira dela.
A visão foi tão chocante, tão completamente sem precedentes, que me perguntei se estava tendo alucinações. Rosemary, por favor, me perdoe, ela soluçou. Eu fui cruel e horrível, e você não merecia nada disso. Você é uma boa mulher, uma mulher gentil, e eu a tratei terrivelmente porque sou pequeno, mesquinho e medroso. Minha mãe estendeu a mão timidamente e tocou o ombro de Margie porque era quem ela era. Mesmo depois de anos de abuso, ela não suportava ver outra pessoa sofrendo. Está tudo bem, querido, ela disse suavemente. Todos nós cometemos erros. A graça em sua resposta me fez querer chorar de novo. Depois de tudo que a fizeram passar, ela ainda era capaz de perdoar. Ela era uma pessoa melhor do que qualquer um de nós merecia. Xander observou a cena com satisfação e então voltou sua atenção para o resto da família. Um por um, eles ofereceram seus pedidos de desculpas, afetados e aterrorizados, mas aparentemente sinceros. Até Tracy conseguiu dizer algumas palavras de arrependimento. Ótimo, disse Xander quando o último pedido de desculpas foi dado. Agora, daqui para frente, as coisas serão diferentes. Cassandra, se você quer voltar a lecionar, você vai voltar a lecionar. Se você quiser perseguir qualquer outro sonho, você vai persegui-lo com o apoio total do seu marido e da família dele. Olhei para Léo, esperando o protesto que eu tinha certeza que viria. Mas ele apenas assentiu, com as mãos ainda pressionadas contra o lábio sangrando. E minha mãe será tratada como uma convidada de honra nesta casa. Chega de tarefas na cozinha. Chega de limpar depois dos jantares. Chega de ser tratada como empregada. Ela é da família e será tratada como tal. Mais acenos. Estavam todos aterrorizados demais para fazer qualquer coisa além de concordar. Há mais uma coisa, disse Xander, e algo em seu tom fez todos ficarem tensos. Quero ver alguma prova de que essas mudanças são reais. Então, na semana que vem, vocês vão dar uma festa de verdade, com todos os seus amigos da sociedade e colegas de trabalho, e minha mãe será convidada de honra. O pedido foi tão inesperado que todos ficaram olhando para ele. Você vai apresentá-la a todos como sua amada sogra. Você vai dizer a eles o quanto está orgulhoso de estar conectado a uma mulher tão forte e trabalhadora. Você vai garantir que ela se sinta celebrada, valorizada e bem-vinda. Foi brilhante. Com apenas um movimento, ele os estava forçando a reconhecer publicamente o valor da minha mãe, ao mesmo tempo em que tornava impossível que eles voltassem ao antigo comportamento. Depois de elogiá-la publicamente diante de seu círculo social, eles nunca mais poderiam tratá-la como menos que família. E se eu ouvir um sussurro sequer de que essa festa foi algo menos que uma completa celebração da minha mãe, Xander continuou, nosso acordo anterior será nulo e inválido, e farei da minha missão pessoal garantir que o nome Sterling se torne sinônimo de crueldade e ascensão social em todos os círculos importantes. Léo assentiu freneticamente. Sim, claro, o que você quiser. Uma festa para sua mãe. Nossa mãe, vai ser linda. Vai ser perfeita. Margie acrescentou, ainda de joelhos ao lado da cadeira da minha mãe. A festa mais linda que Atlanta já viu. Xander sorriu e, pela primeira vez desde que entrou na sala, foi uma expressão genuína de prazer e não de ameaça. Excelente, disse ele. Estou ansioso. Ele se virou para mim e sua expressão se suavizou novamente. Vamos, mana. Vamos levar a mamãe para casa. Temos 15 anos para colocar os dias em dia. Fiquei de pé, com as pernas trêmulas. Meu mundo inteiro mudou e se reorganizou com os acontecimentos da última hora. Minha mãe se levantou ao meu lado e, pela primeira vez em 3 anos, ela permaneceu firme e orgulhosa, em vez de curvada de vergonha. Enquanto caminhávamos em direção à porta, com o braço de Sandra em volta de nós, ouvi Léo chamar atrás de nós. Cassandra, você vai voltar? Parei na porta e olhei para ele. Ele ainda sangrava, ainda estava abalado, mas havia algo diferente em seus olhos agora. Não era amor. Não tinha certeza se ele era capaz disso, mas talvez fosse o começo do respeito. Não sei, eu disse honestamente. Isso depende de você. E com isso, saímos da mansão Sterling e entramos no ar da noite, que nunca tinha sido tão doce. A sala de aula era um caos lindo e maravilhoso. 23º.
Os alunos trabalhavam em seus projetos de arte com um tipo de concentração intensa que só crianças conseguiam alcançar, com a língua para fora da boca enquanto pintavam cuidadosamente suas obras-primas. Senhorita Cassandra, olhe o meu. Tom ergueu sua pintura do que parecia ser um elefante colorido como o arco-íris. É a minha família no zoológico. É lindo, Tommy, eu disse, agachando-me para admirar seu trabalho com atenção. Conte-me sobre esta parte aqui. Enquanto ele começava a explicar detalhadamente suas escolhas artísticas, senti aquele calor familiar se espalhar pelo meu peito. Era isso que estava faltando. Foi disso que eu desisti em troca de 3 anos de funções sociais vazias e conversas sem sentido. Eu estava de volta onde eu pertencia. A transição não foi fácil. Léo manteve sua palavra sobre apoiar meu retorno ao ensino, mas velhos hábitos custam a morrer. Ainda havia momentos em que ele começava a fazer um comentário condescendente sobre meu pequeno trabalho antes de se conter. Ainda havia momentos em que Margie começava a criticar algo sobre minha aparência antes de se lembrar de quem era meu irmão. Mas eles estavam tentando. A festa para minha mãe foi tudo o que Xander pediu e muito mais. Uma celebração suntuosa onde ela foi tratada como realeza visitante por pessoas que 6 meses antes não teriam reconhecido sua existência. As páginas da sociedade local publicaram uma matéria completa sobre a história inspiradora de Rosemary Cross, a mãe trabalhadora que criou um bilionário e uma educadora dedicada. Minha mãe ficou envergonhada com toda aquela atenção, mas eu percebi que ela também estava secretamente satisfeita. Depois de uma vida inteira sendo invisível, sendo rejeitada e ignorada, ela finalmente estava sendo vista como ela realmente era. Certo, pessoal. Hora da limpeza. Anunciei e fui recompensado com o coro habitual de gemidos e protestos. Mas eles obedeceram porque é isso que as crianças fazem quando sabem que você realmente se importa com elas. Enquanto eu os ajudava a guardar os suprimentos, ouvi passos familiares no corredor. Pesado, confiante, inconfundivelmente pertencente ao meu irmão. Xander apareceu na porta, parecendo ridiculamente deslocado em seu terno caro, entre as pinturas a dedo e o papel de construção. Mas ele estava sorrindo. O sorriso verdadeiro, aquele reservado à família. Tio Xander, vários dos meus alunos gritaram em uníssono. Ele se tornou uma espécie de celebridade na escola desde que começou a fazer visitas regulares, levando materiais para o programa de arte e financiando excursões que as crianças jamais poderiam ter feito de outra forma. E aí, encrenqueiros, disse ele, puxando uma caixa de giz de cera novo das costas. Trouxe presentes. As crianças o cercaram como se ele fosse o Papai Noel. E eu assisti, divertido, enquanto meu poderoso irmão bilionário era reduzido a gargalhadas incontroláveis por 23 crianças de 8 anos exigindo sua atenção. Era isso que eu sempre amei nele. Apesar de todo o seu sucesso, apesar do império que construiu, ele nunca se esqueceu de onde veio ou quem era mais importante. Depois que as crianças foram dispensadas e a sala de aula ficou silenciosa, Xander me ajudou a terminar de limpar. Trabalhamos em um silêncio confortável. Irmãos se reencontraram depois de muitos anos separados. A mamãe está bem, ele disse finalmente. Eu a levei àquele novo restaurante no centro da cidade na semana passada, aquele que recebeu a indicação ao prêmio James Beard. Ela passou a noite inteira contando ao garçom sobre seus filhos. Eu ri. Todos eles. Todos os clientes do local sabiam sobre sua filha brilhante, a professora, e seu filho bem-sucedido, o empresário. Quando fomos embora, o gerente nos ofereceu uma refeição só para fazê-la parar de falar. A imagem fez meu coração inchar. Depois de 3 anos sentindo vergonha de nós, minha mãe finalmente estava livre para se gabar dos filhos para qualquer um que quisesse ouvir. E Léo? Perguntou Xander, com um tom cuidadosamente neutro. Pensei seriamente na questão. Meu casamento era diferente agora. O Léo estava se esforçando. Eu tinha que dar crédito a ele por isso. Ele começou a perguntar sobre meus alunos e até compareceu a alguns eventos escolares. Ele me defendeu quando sua mãe fez comentários maldosos e parou de fazer piadas sobre minha origem. Mas a confiança, uma vez quebrada, era difícil de recuperar. O amor, uma vez envenenado, era difícil de curar. Estávamos aprendendo a ser parceiros em vez de predador e presa. Mas eu não tinha certeza se um dia seríamos realmente felizes juntos. Estamos trabalhando nisso, eu disse finalmente.
Algumas coisas levam tempo. Xander assentiu. Ele entendia que algumas feridas não podiam ser curadas com um único gesto dramático, por mais satisfatório que fosse. E se não der certo, então ficarei bem, eu disse, e falei sério. Tenho meu emprego, minha família e minha vida de volta. Não preciso mais de Léo Sterling para ser feliz. Era a verdade. A mulher que estava tão desesperada por aceitação, tão disposta a sacrificar tudo por amor, havia partido. Em seu lugar estava alguém mais forte, alguém que conhecia seu próprio valor, independentemente do que os outros pensavam. Terminamos a limpeza e fomos juntos para o estacionamento. O ridículo carro esportivo de Xander estava estacionado ao lado do meu sensato Honda, e o contraste me fez sorrir. Algo nunca mudou. Jantar de domingo, ele perguntou. A mamãe está fazendo aquela caçarola horrível que você adora. Aquele com feijão verde enlatado e batata frita amassada por cima. É esse mesmo. Não perderia. Ele me abraçou para se despedir. E enquanto eu observava ir embora, refleti sobre o quão drasticamente minha vida havia mudado em apenas 6 meses. Eu estava ensinando novamente, perseguindo minha paixão e fazendo a diferença na vida das crianças. Minha mãe estava sendo tratada com o respeito e o amor que sempre mereceu. Meu irmão estava de volta em nossas vidas, protetor e presente, e determinado a nunca mais nos abandonar. Eu finalmente estava verdadeiramente livre. A gaiola dourada havia sido quebrada. Mas o mais importante é que eu me lembrei de como voar. Enquanto dirigia para casa no trânsito de Atlanta, pensei naquela noite de 6 meses atrás, quando tudo havia mudado. Quando meu irmão entrou naquela sala de jantar e lembrou à família Sterling que poder não tinha a ver com direito de nascença, criação ou contas bancárias. Tratava-se daquilo pelo qual você estava disposto a lutar, daquilo que você valorizava o suficiente para proteger. Eles achavam que éramos fracos porque éramos pobres. Eles presumiram que éramos impotentes porque viemos do nada. Eles acreditavam que poderiam nos tratar como quisessem porque não tínhamos ninguém para nos defender. Eles se esqueceram de que às vezes as pessoas que você chama de nada são tudo. Às vezes, a família que você descarta como inútil produz alguém que pode mover montanhas. Às vezes, o menino que sai com os bolsos vazios volta com o poder de mudar o mundo. E às vezes, apenas às vezes, a justiça vem embrulhada em um terno perfeitamente feito sob medida, entregue com um sorriso que pode cortar vidro e um soco que pode quebrar mais do que apenas um queixo. Meu nome é Cassandra Cross Sterling, e esta é a história de como me lembrei de quem eu realmente era. Esta é a história de como o amor verdadeiro, o tipo que protege, eleva e nunca destrói, venceu a crueldade. Esta é a história de como uma família dilacerada pela necessidade e pelo orgulho encontrou o caminho de volta. Mas, acima de tudo, está a história de uma vingança servida não fria, mas ardente, com o fogo da verdade absoluta. Que toda pessoa, independentemente de sua conta bancária ou origem, merece ser tratada com dignidade. E qualquer um que se esqueça dessa lição pode acabar recebendo uma visita de Xander Cross. Acredite em mim, não é uma experiência que você vai esquecer.